Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo de hoje eu estou gravando vendo aí alguns outros colecionadores falando de discos difíceis que tem na coleção, que encontraram, CDs difíceis, ou CDs que ainda procuram, ou discos de vinil que ainda procuram, né? Então eu vi aí nos canais vídeos parecidos com o que eu vou mostrar aqui, e resolvi também fazer um vídeo mais ou menos nesses mesmos moldes. Então aqui eu vou listar 5 discos que, apesar de nesses quase 40 anos que eu estou colecionando, eu ainda não encontrei, né? E sendo que um deles que eu vou citar aqui é bem fácil, até vocês vão estranhar, vão dizer, nossa, mas como você nunca encontrou esse disco? Aí, logicamente, eu vou explicar a razão. Inclusive, né, quem acompanha meu canal sabe que eu tenho comprado muito pouco, justamente porque não são muitas coisas que eu ainda procuro, né? E em razão dos preços atuais, CDs e discos de vinil sempre foram caros, é bom que se diga, nunca foram bem baratos, com exceção feita dos discos de vinil ali na final da década de 90, início dos anos 2000, o disco de vinil acabou ficando realmente bastante relegado, era o auge do CD. Naquele momento, sim. Eu, inclusive, comprei muito da minha coleção de disco de vinil naquele período, porque realmente era muito barato. Foi o único momento em que o disco de vinil se tornou barato. O disco de vinil usado, é claro. Então, eu vou mostrar para você esses 5 itens e convidando, né, quem ainda não se inscreveu, quem ainda não conhece meu canal, se inscreva. Também pode assistir aí os mais de 400 vídeos disponíveis. Inclusive eu estou preparando mais um ranking aí que vai ser postado na semana que vem. Já fiz 83 rankings até o presente momento, quando estou gravando esse vídeo. E vou chegar aí, se Deus quiser, nos 100 rankings prometidos. Então, para começar, hoje falando aqui, né, de um disco que eu procuro, logicamente eu não vou mostrar. Quem conhece também meu canal sabe que eu não tenho, não faço edição nos meus vídeos. Então eu vou mostrar um disco aqui para ilustrar o outro que eu procuro. Como é o caso desse exemplo. Trilha sonora da novela O Rebu Internacional, né? Eu tenho esse disco. Mas o que eu procuro há muitos anos é a trilha sonora da novela O Rebu Nacional, que é composta por músicas do Raul Seixas e do Paulo Coelho, composição dos dois. Essa novela é de 1974 e esse disco, a trilha sonora nacional, se tornou um objeto raro mesmo, muito difícil de ser encontrado. Eu até já vi por aí em sites, até mesmo em feiras, mas os valores estavam muito altos, né? Eu não vou pagar, não me disponho a pagar os valores que estavam pedindo. Logicamente que alguém vai dizer, ah, mas se você não quer pagar o que estão pedindo, você nunca vai ter. Então tudo bem, então eu não vou ter. Eu tenho um valor, um teto, né, que eu decidi que vai ser o quanto eu pretendo pagar, e para cima daquilo ali eu não vou pagar mesmo. Eu já vi esse disco aí sendo vendido por 600, 800, R$ 1.000, lógico que eu não vou pagar isso. Então, trilha sonora da novela O Rebu Nacional é um disco que eu ainda gostaria de ter na minha coleção, logicamente encontrando ele num estado bom e por um preço aceitável. O segundo disco que eu vou falar para vocês talvez seja até surpreendente, né, para alguns, mas não para quem acompanha meu canal e sabe que eu tenho um gosto bem amplo em relação à música. Para mim o que importa é a música ser boa, independente do estilo da qual faz parte o artista ou a banda. E o disco que eu procuro é do Fábio Júnior. Esse aqui é o segundo disco do Fábio Júnior, né? Esse aqui é o disco, um dos mais famosos, um dos mais legais. Tem a música Pai, né? Que fez muito sucesso da trilha sonora da novela Pai Herói, né? E aqui também tem 20 e poucos anos, né? Então é um disco de 1979, muito legal. Então, e o disco que eu procuro é justamente o anterior a esse. O primeiro LP do Fábio Júnior,
de 1976. Esse disco está muito difícil de ser encontrado. Podem procurar, se vocês procurarem em sites aí, por aí, tá complicado mesmo, então não tem sido visto por aí. Então, se por acaso, né, eu encontrar também, no mesmo caso, um valor aceitável, logicamente eu compraria. Mas tá muito complicado, não tenho conseguido encontrar. Todo esse tempo aí que eu procuro, já vi uma ou duas vezes em feiras também, estava com a capa bastante surrada, né? Ou o LP bastante riscado, aí eu também não quis pagar um valor aí acima de R$ 100 para um disco ainda bastante danificado. Então, o primeiro LP do Fábio Júnior de 76 é outro item, outro disco de vinil que eu procuro e ainda não encontrei. Agora, né, vou falar de outro artista que tem, assim, indiretamente a ver com o Fábio Júnior, que é o Guilherme Lamounier. E daí por que eu estou mostrando a trilha sonora da novela Locomotivas, de 1977? Porque aqui, em 1977, o Guilherme Lamounier, dá para ver aqui, ó, ele gravou uma música aqui, ó, a Enrosca. Essa música, posteriormente, foi gravada pelo Fábio Júnior, né? E também outra música do Fábio Júnior, outra música do Guilherme Lamounier, aliás, chamada Meu Melhor Amigo, também foi gravada pelo Fábio Júnior no seu terceiro disco, de 1981. Então, o que eu estou procurando é justamente o LP do Guilherme Lamounier, de 1978, que tem essa música, Meu Melhor Amigo. É um disco que tem ele na capa, assim, tocando guitarra. Já encontrei ele por aí também, mesmo caso. Mas, como eu prezo por a minha coleção, quem acompanha o canal aqui já viu, né? Que eu gosto do item bem conservado. Quando eu mostro meus discos, todos eles estão bem conservados mesmo. Eu não pego o disco assim, com a capa toda danificada, né? Amassada. Claro, uma coisinha ou outra bem leve não tem problema, mas aquela coisa assim, ou então aquele rabisco muito grande na capa, que danificou a capa, não dá, né? Então eu sou chato mesmo para esse tipo de coisa. Então esse disco do Guilherme Lamounier, de 1978, é outro disco que eu ainda procuro e quem sabe um dia eu topo com ele por aí. O quarto disco, agora que vocês vão estranhar, vão dizer, nossa, mas esse disco é bem fácil de achar. É uma trilha sonora. Eu tenho o Rock, né? Alguém já vai desconfiar. Rock, né? Stallone, né? Filme do Rock, tenho todos os da trilha sonora do Rock. Tenho também todos da trilha sonora do Rambo, né? Que é outro filme do Sylvester Stallone. Tenho o Falcão, o campeão dos campeões. Mas está me faltando o Cobra, Stallone Cobra. Já achei esse disco, inclusive recentemente, mas estava por R$ 120 e ainda bastante, assim, uma capa bem surrada, o disco também não estava lá essas coisas, aí eu não vou pagar mesmo. Então se eu encontrar esse disco num preço legal, e é um disco comum, do jeito que eu estou encontrando atualmente, com a capa toda danificada ou com o disco riscado, obviamente que eu não vou pagar. Agora, se eu achar um disco legal mesmo, em todos os aspectos, esse disco aí, quem sabe eu consiga. Mas é um disco, entre aspas, fácil, que eu ainda não tenho na minha coleção, nesses quase 40 anos que eu coleciono. Pode parecer incrível, mas esse ainda me falta. E para fechar, é um disco que eu já mostrei aqui para vocês em outra ocasião, né? Coloquei até como um sonho de consumo. E realmente eu quis deixar ele para o final aqui, porque esse é o disco que eu mais procuro, entre todos. Só que é um disco que eu não tenho muita ilusão de encontrar. E eu tenho receio de eu encontrá-lo e estar por um preço que eu também não estou disposto a pagar, porque aí esse disco realmente tem o porquê dele ser tão caro, né? Que é o disco do Edguy, o Vainglory Opera, né? O Edguy relançou
os seus primeiros álbuns, há uns 5, 6 anos mais ou menos, todos em edições limitadas, né? Então, esse aqui, por exemplo, foi lançado num vinil verde escuro, né? E foi lançado 400 cópias, né? Aqui, dá para ver aqui nesse aqui que está limitado a 400 cópias. Lançaram esse mesmo disco na edição Clear, que é essa aqui, né? E também, mesmo caso, ó, aqui, ó, também limitado a 400 cópias. Pois bem, só que existe um deles, desse mesmo disco, que foi lançado 100 cópias apenas, que é verde também, e é o chamado Splatter. Ele tem como se fosse umas manchas em volta dele, e é o único que me falta dentre todos os lançamentos dessa nova leva aí dos primeiros discos do Edguy. Então é a edição que está me faltando. A última vez que eu vi foi em 2021, no Discogs, e já estava por R$ 1.700, né? Então, e vendeu, porque não está lá mais no Discogs. Então é um disco que dificilmente eu vou encontrar, e se eu encontrar, provavelmente vai estar por um preço totalmente além daquilo que eu estou disposto a pagar, né? Porque por mais que seja um sonho de consumo, eu também não vou cometer nenhuma loucura para comprar esse item. Vou até onde eu acho que devo, né? Sempre fui assim, eu sempre nunca me deixei levar pelo ímpeto, pelo impulso, né? Eu já comprei coisas que eu considero que paguei até um pouco mais do que eu gostaria, mas nunca muito além. Eu nunca fui assim exagerado e nunca me deixei levar por aquele momento assim de ver um disco que eu sei que está por um preço exagerado, e inclusive isso faz com que hoje, se existem preços inflacionados, muito também se deve ao impulso dos compradores, né, de colecionadores que pagam esses preços e aí alimentam essa, digamos, essa ganância de alguns vendedores. Então, gente, esse vídeo aqui era só realmente para ilustrar uma coisa que eu acho interessante, né? Muita gente tem, todo mundo que compra CDs, discos de vinil, tem as suas wishlists, né? Os seus desejos, os seus itens de prioridade que estão procurando, e comigo não é diferente. Embora esteja comprando bem menos atualmente, ainda tenho esses itens que procuro. Se você souber algum desses itens que eu procuro e quiser deixar aqui nos comentários aonde posso encontrá-lo por um preço legal e que realmente estejam, né, bem conservados, me avise. Quem sabe aí eu consiga alimentar aí o meu desejo de terminar a wishlist, né? Uma coisa que todo colecionador nunca chega ao fim, sempre vai ter aquele item que ele vai estar procurando. Era isso por hoje, um abraço a todos e até o próximo vídeo.